vida nova e começamos 2021 com o pé no acelerador e estamos preparando uma série especial para você ficar por dentro do que pode ocorrer e o que nos espera nesse ano de recuperação de 2021. O nome da série é O que se esperar do mercado financeiro para 2021. E nesta série vamos abordar alguns temas como quais os setores econômicos que vieram de 2020 em crescimento e vão continuar crescendo em 2021. Também sobre os setores econômicos que vão se recuperar da crise em 2021. Dentro dessa série a gente vai abordar também as ações que vão dar oportunidades para você construir patrimônio e gerar renda passiva. Falando de ações, também vamos falar das ações que devemos manter em nosso portfólio de longo prazo para construir uma aposentadoria independente de crise financeira que pode vir no decorrer dos próximos anos. Lembrando também que vamos abordar os cenários políticos, agora com essa presidência do Biden e também com a vitória dos democratas no Congresso, chamada de Blue Wave. Essa Blue Wave vai acarretar com que o Biden consiga fazer sua política com menos resistência. Então, todo o Congresso agora é dos democratas e o Biden é o presidente democrata dos Estados Unidos, facilitando assim, então, o caminho para ele fazer o que bem entender. Tá certo? Então eu quero que você já se inscreva no nosso canal para ficar atento e receber as notificações dos próximos vídeos e deixe o seu like. Bom, para começar, vamos fazer uma breve... retrospectiva... Tá rindo, né? Vamos lá. Para começar, vamos fazer uma breve retrospectiva de 2020 e entender dois fatores que acabaram fazendo aí com que os investidores tomassem algumas decisões. O primeiro fator foi a pandemia causada pelo Covid-19 em meados de fevereiro para março. Essa pandemia acabou fazendo com que os investidores corressem atrás de ativos de fuga. Também tivemos o segundo fator em resposta a essa pandemia, que foi a redução da taxa de juros que o Fed, o Federal Reserve Bank, o Banco Central dos Estados Unidos, acabou aí usando desta manobra de política monetária para responder à crise do coronavírus. Esses dois fatores, galera, fizeram com que os investidores tivessem alguns comportamentos. O primeiro comportamento foi o de fuga, né? Vimos aí o dólar subindo para as alturas, o ouro também começou a subir bastante. Isso significa que os investidores eles começaram a procurar ativos de fuga, por isso que o dólar e o ouro naquela época subiram bastante. Depois os investidores também utilizaram a estratégia de comprar ações de empresas que pagam bons dividendos, né? Essa estratégia ela é muito bem elaborada, né? É muito bem construída através dos estudos do Benjamin Graham e do Warren Buffett. No livro O Investidor Inteligente, ele trata exatamente de ações que pagam dividendos e vai falar de algumas estratégias interessantes ali para o longo prazo. Então os investidores, pensando nisso, eles acabaram aí se aproveitando da crise para comprar ações que pagam dividendos. Mas é muito importante você saber como escolher essas empresas que pagam dividendos. Porque os dividendos, por mais que ele não cause uma valorização drástica no preço, não podemos descartar que dividendos é uma fonte de receita consistente, independente do momento que o mercado está vivendo. Para isso, a gente precisa ter algumas estratégias ligadas ao aproveitamento da crise financeira, que foi o que ocorreu agora em 2020. Então, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Bom, galera, muitas pessoas acabam me perguntando: Vini, por que investimentos em dividendos é uma das melhores opções para a renda passiva?
Primeiramente, a gente tem que ter no nosso portfólio essas ações que pagam dividendos para manter a nossa carteira de investimentos com saúde, né? Uma carteira de investimentos saudável. E você fazendo essas aplicações em empresas que pagam dividendos, você vai manter a sua carteira saudável, utilizando a estratégia correta. Então, por que a gente deve ter essas empresas que pagam dividendos para gerar renda passiva? As ações que pagam dividendos são ações de empresas sólidas, né? Empresas fortes, muitas vezes empresas centenárias. A gente tem McDonald's, a gente tem Coca-Cola como exemplo de empresas centenárias que ali começam a mostrar para o investidor que elas são resistentes a crises, né? E também a carteira de investimentos voltada para pagamento de dividendos vai deixar sua carteira saudável, vai ter um foco na valorização do seu capital, vai aí também ter uma proteção da sua carteira, porque a gente está falando de uma carteira de longo prazo. Então, por isso que é muito importante você saber aplicar o seu capital em ações que pagam dividendos, justamente para você ter pagamento de dividendos, gerando renda passiva no decorrer do longo prazo, para ter a proteção da sua carteira, para manter a saúde da sua carteira e também a valorização do seu capital. Sem contar que essas ações, galera, elas vão se valorizar no decorrer do tempo, então você acaba ganhando de duas formas: pagamento de dividendos e valorização das ações no longo prazo. Lembrando que tem que ser empresas saudáveis, empresas que mantêm os seus pagamentos de dividendos consistentes, tenham um histórico consistente desse pagamento de dividendos, e assim você vai acabar aí conseguindo fazer as suas melhores escolhas. Para isso, a gente precisa utilizar conceitos básicos de análises fundamentalistas para fazer um filtro, né, uma triagem das melhores ações para você colocar na sua carteira. Então, pegue papel e lápis na mão que eu vou te mostrar quais são as principais análises fundamentalistas que a gente deve fazer para poder aí selecionar boas empresas para colocar no nosso portfólio. Primeira análise fundamentalista: crescimento histórico de dividendos nos últimos 5 anos tem que ser maior que zero. Este crescimento histórico de dividendos nos últimos 5 anos vai selecionar as ações com histórico de crescimento de dividendos sólidos. Nossa segunda análise fundamentalista é o crescimento histórico de vendas nos últimos 5 anos, também deve ser maior que zero. Isso representa ações com um forte histórico de receita crescente. Análise fundamentalista 3. Crescimento histórico de lucro por ação nos últimos 5 anos. Representa ações com histórico de crescimento sólido de lucros. 4. Taxa de crescimentos de lucro por ação de 3 a 5 anos. Para os próximos, né, de 5 anos aí, como que vai ser a taxa de crescimento do lucro por ação dessas empresas. Isso representa a taxa no qual se espera que os lucros de uma empresa cresça. Melhorar os lucros deve ajudar as empresas a sustentar o pagamento de dividendos. E a análise fundamentalista 5 é a alteração de preço de 52 semanas tem que ser maior do que o índice S&P 500. Por quê? Porque isso garante que as ações que se valorizaram acima do S&P 500 também elas vão continuar se valorizando. Lembrando aí que tem que ter alteração do preço de 52 semanas, certo? Dentre essas nossas análises, eu separei aí 5 empresas que se encaixam nesses critérios que eu acabei de mencionar. Então vamos a essas 5 empresas para você saber mais ou menos o que devemos analisar dentro de uma empresa que pague dividendos para colocá-la no nosso portfólio de ações de longo prazo que pagam dividendos. Lena Corporation. Com sede na Flórida, esta empresa presta serviços financeiros e de construção residencial nos Estados Unidos. A Lena Corporation viu uma revisão das estimativas de lucros sólidos de 60 centavos no mês passado
para o final deste ano, para o final do ano fiscal, que vai terminar em novembro de 2021. Veja então que o ano fiscal dessa empresa termina em novembro de 2021 e as projeções são feitas até novembro, tá ok? Então começa de agora com projeções feitas até novembro de 2021. Ela tem uma taxa de crescimento de lucros esperados de 8,3%. Então, com base nesses dados, nós concluímos que ela se encaixa na categoria de compra forte, devido à análise de vários analistas bem conceituados no mercado. Microsoft Corporation. Ela é a queridinha no mundo dos computadores. Está sediada em Washington e é uma das maiores fornecedoras de tecnologia de base ampla do mundo. A empresa entregou uma surpresa de lucro médio positivo de 12,35% nos últimos 4 trimestres e tem uma taxa de crescimento de lucro esperado de 16,8% para o ano fiscal que vai terminar em junho de 2021. Então, essas projeções que ela está fazendo é até o ano fiscal dela, que vai terminar em 2021. Essa ação, ela se enquadra na classificação de compra, também com base na análise de analistas bem conceituados no mercado financeiro. Deere & Company, produtora mundial de equipamentos agrícolas, fabricando máquinas agrícolas desde 1837, a ação teve uma revisão de estimativa de lucros sólidos de $1,95 no mês de dezembro de 2020. Para o ano fiscal dela, que termina agora em outubro de 2021, ela tem uma taxa de crescimento de lucros estimada de 47,1%. Pessoal, é muita coisa. Essa empresa aqui tem muito para crescer até outubro de 2021. Olha a estimativa de crescimento dela, 47,1% está a estimativa de crescimento de lucros dessa empresa. Com isso, ela vai ostentar a posição de compra forte, também com base nas análises de vários analistas bem conceituados no mercado financeiro. Vamos falar agora da Teletech Holdings. Sediada no Colorado, é uma empresa de experiência do cliente, tecnologia e serviços que concentra no design, implementação e entrega de experiência do cliente. A empresa tem uma taxa de crescimento de lucros estimada de 58,7% para este ano e entregou uma surpresa de lucros médios positiva de 51,79% nos últimos 4 trimestres. A ação tem uma classificação de compra forte com base nas análises de vários analistas bem conceituados no mercado financeiro. E a nossa última empresa é a KLA Corporation, com sede na Califórnia, é uma fabricante de equipamentos de diagnósticos e controle de processos e soluções também de gerenciamento de rendimentos necessários para a fabricação de circuitos integrados de semicondutores ou chips. Ela viu uma revisão positiva da estimativa de lucros de 7 centavos nos últimos meses, mais precisamente no mês de dezembro de 2021. O ano fiscal dela termina em junho de 2021. E até lá, ela projetou uma taxa de crescimento de lucros de 21,5%. Então, até junho de 2021, a KLA projetou aí um crescimento nos lucros dela de 21,5%. Isso vai trazer para a gente uma classificação de compra devido à análise de vários analistas bem conceituados no mercado. Bom, pessoal, essas foram as 5 empresas que eu separei que se enquadraram nos critérios que a gente aprendeu neste vídeo. Espero que com isso você consiga abrir seu horizonte para saber aí o que te espera em 2021. Também, se você tiver alguma dúvida ou sugestão aí de empresa para ser analisada, deixe nos comentários. Não deixe de seguir também a nossa página no Instagram, que ali tem muitos conteúdos diários e ali você pode ver até mesmo eu e o Gustavo postando
conteúdos de operações reais e ao vivo no mercado financeiro aí dos Estados Unidos. Um forte abraço e vamos aos games!